Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o esquecimento do passado. E fui brindado hoje exatamente com esse tema, com a presença das minhas filhas, da minha esposa e da minha cunhada. Então, maravilhoso, né? Exatamente para a gente reatar nossos laços com alguns esquecimentos do passado, que acontecem naturalmente com todo mundo. Então, foi excelente. Não teve um timing melhor do que esse, né? Então, a gente vai começar com uma historinha que Kardec nos conta na Revista Espírita de 1861. Ele traz para a gente a história de um jovem que ele começou a trabalhar numa determinada empresa, numa determinada fábrica, e que lá nessa fábrica todo mundo começou a gostar do trabalho que ele fazia, porque ele era muito ativo, muito proativo, muito trabalhador, muito coerente, muito ético. E aos pouquinhos, o chefe dele, o chefe daquela fábrica, começou a se afeiçoar àquele jovem trabalhador. E foi se afeiçoando, a ponto de que, em determinado momento, eles ficaram tão amigos que esse chefe começou a convidá-lo a frequentar seu próprio lar. O jovem, então, começou a frequentar o lar desse seu chefe, e lá ele entrou em contato com a filha do chefe. A filha que tinha 8 anos de idade. E o impulso dele foi estranho, foi de repulsa. Ele entrou em contato com aquela criança e sentiu uma repulsa, um frio na espinha, uma angústia, uma agonia, que ele não sabia de onde vinha. Era o primeiro contato que ele tinha com ela. O tempo foi passando, eles foram convivendo, essa criança foi crescendo, a convivência, os laços foram se estreitando. A afeição dessa criança para com ele era diferente. Ela trazia já como se fosse sabe aquele gostar do nada? Quando você bate com alguém e diz, poxa, essa pessoa eu gosto do nada. De onde vem isso? E foram se afeiçoando, ela foi crescendo, ele ainda com a repulsa, mas foram convivendo, nenhuma relação amorosa até então, tá? Estava na fraternidade, conhecendo, a criança foi crescendo, se tornou uma jovem, a convivência continuou acontecendo, se tornaram adultos. E de repente brota aquele sentimento diferente. E eles se casam. Se casam e começam a ter uma vida juntos, de construção, de estarem juntos, de companheirismo, de fraternidade. E um belo dia, no sono, esse jovem que não era mais tão jovem, mas já estava mais maduro, assim como também agora sua esposa, já não era mais uma criança, era uma adulta. Ele teve um sonho, e nesse sonho ele via uma pessoa que ele entendia como casada com ele, né? E nesse inteiro dessa coisa, desse sonho, aconteceu alguma coisa que essa criatura, essa moça, essa senhora fez que ele morreu. Ele ficou angustiado, porque ele olhava para aquela moça no sonho e identificava como se fosse a esposa atual. Vinha aquela coisa, não sei se já aconteceu com vocês, de vocês sonharem com uma pessoa que aparentemente você não conhece, mas você olha, mas parece com alguém. Será que é fulaninho ou cicraninho? E a gente vê que no sonho, que não é bem um sonho, a gente já vai entrar nisso, né? A gente vê uma pessoa diferente, mas a gente sabe que é aquela pessoa que está convivendo conosco, ou que a gente conviveu, que a gente conheceu. E ele acordou angustiado e disse, pelo amor de Deus, o que é isso? E foi conversar com a sua esposa. Olha, fulaninha, eu tive um sonho assim, acordei bem angustiado e queria compartilhar contigo. Ela explicou o sonho, e aí ela arregalou os olhos e disse, como pode? Aí ele se aperreou, né? Opa, deixa eu te contar o meu sonho. E aí ela sonhou, mais ou menos a mesma coisa, só que ela sendo aquela mulher que promoveu a morte dele. Aí fica a reflexão. Eles juntos refletiram e perceberam que eles já tinham se encontrado num passado distante. Talvez ele não tivesse a noção do que é encarnação, reencarnação, mas eles tiveram a convicção de que aquela, então, agora, não era a única momento, a única existência que eles estavam juntos. E esse esquecimento permitiu que um perdoasse e um se regenerasse. Existia uma certa repulsa instintiva, mas não existia uma lembrança de fatos que pudessem ter impedido eles de se aproximarem.
para ter um laço agora amoroso, verdadeiro, com perdão e regeneração. Com essa história eu já podia parar a palestra, porque já nos traz uma ideia da importância desse esquecimento do passado. Mas eu não vou parar por aqui, não. Né? Tem outras coisas que a gente estudou para poder trazer para vocês. E a gente começa a ver que nos estudos do Livro dos Espíritos, a gente vai discutir as questões 392 a 394, eu vou lê-las daqui a pouquinho, a gente começa a ver que se pergunta sobre exatamente por que o espírito esquece. Qual a importância desse esquecimento para a evolução desse ser que está ali encarnado em outro corpo? No que é o Espiritismo, que é um livrinho pequeno também da codificação, ele fala vários assuntos relacionados, como se fosse uma introdução à doutrina espírita, e em algum momento do livro, Allan Kardec está conversando com um cético. E esse cético faz as perguntas que eu, Arturo, fiz lá no começo. Não que eu fosse cético, mas eu era curioso. E não gostava muito de aceitar as coisas porque alguém disse que era. Eu sou curioso e vou atrás de tentar entender o porquê está tanta gente falando de que lógica é essa. Então, é interessante porque na minha terapia, a minha terapeuta disse em determinado momento que eu estava passando por um momento difícil, e aí eu pensando, e agora? Para onde eu vou? E ela começou a fazer um exercício de mentalização, de respiração, e aí foi quando ela disse, onde você está? Não, estou com um grupo tal. Tá, para onde é que esse grupo está indo? Não, para um lugar. Você quer ir para esse lugar? Pense. Aí eu, não quero. E por que você está indo? Sobe numa pedra. Olha ao redor, 360 graus e vê. É para lá mesmo que você quer ir? Não. Você quer ir para onde? Para o outro lado. Então vá. Faça as suas escolhas, siga os seus caminhos. Você não precisa ir porque todo mundo está indo. Tenha as suas próprias reflexões e críticas. E Allan Kardec, ele nos estimula isso na doutrina espírita. Ele fala que nós devemos questionar e pôr à prova da razão tudo aquilo que os espíritos trazem para nós. Porque só assim a gente vai ter realmente aquela fé raciocinada, que faz sentido para você. E aí é também uma forma de aprendizado, porque aí a gente não esquece, porque fez sentido. Então, nesse estudo, a gente precisa entender alguns aspectos dessa pergunta. Existem alguns aspectos filosóficos, que é como Dona Sônia falou, os aspectos que o Livro dos Espíritos trazem são filosofia, mas também tem um aspecto científico desse processo. Então, a gente começou a falar um pouquinho do filosófico, ainda vai ter mais uma parte, mas eu queria agora falar de uma coisa mais ciência, mais física, para a gente entender um pouquinho melhor como acontece essa história dessa memória e como é essa história desse esquecimento. A memória é um acúmulo, é guardar informações. Na nossa memória, a gente está guardando informações adquiridas a partir dos nossos órgãos dos sentidos. Então, nós temos mais de 20 sentidos, eu não sei se todo mundo sabia disso, de órgão do sentido, mas a gente tem os 5 sentidos especiais. E eu não vou falar dos 20, não, vou falar só dos 5. Que são visão, audição, olfato, paladar, e alguns livros trazem tato, outros trazem equilíbrio. Mas vamos trazer como tato, que é o mais conhecido de todos. Então, esses órgãos captam essas informações, e essas informações, através de um caminho neural, vão saindo do local que eles foram captados, vão percorrer um caminho cheio de fiozinhos dentro do corpo da gente, e vão para o cérebro. Simplificando. Tá? E aí, lá no cérebro, a gente vai ter a percepção dessa informação. E é interessante nesse momento da percepção, porque ela ainda não está guardada como memória. A gente percebe aquilo em regiões do cérebro que vão começar a fazer um processamento dessa informação. E nos locais que acontece esse processamento para ela se transformar numa memória, ela recebe outras informações relacionadas a afeto, emoções e sentimentos. Então, vê a misturada.
Nós vimos alguma coisa, nós sentimos um cheiro de alguma coisa, nós escutamos alguma coisa, e aí quando ela vai chegar para ser processada, para ser guardada como uma memória de longo prazo, ela recebe outras informações associadas. Medo, raiva, angústia, alegria, tá? E junta tudo. E aí ela passa por uma estrutura chamada hipocampo, não precisam decorar. E aí ela, com esse processo, ela acaba sendo armazenada em outros locais do seu cérebro. Até aí tudo bem? Então guardamos essas informações. Beleza. Tem um outro porém aí, fisicamente falando, fisiologicamente falando. O nosso corpo ele não funciona igual a um computador. Ele é bem superior a um computador. O melhor computador que existe, ele é superior. Tanto é que existe um conceito, né, sobre a história da a mente é secreção do cérebro ou o cérebro é uma secreção da mente. Quem vem primeiro, a mente ou o cérebro? E já já a gente vai entrar nisso. Eu não vou querer complicar muito, não. Pelo menos eu espero que eu consiga simplificar para a gente conseguir entender. Tá? E aí, voltando à história do armazenamento da memória. No momento que a gente pega essa informação que é nova, não tem guardada ainda, o que é que vai acontecer? Nós temos esses fiozinhos que são chamados de neurônios. Existem vários tipos de neurônios. Eu vou me deter da forma mais simples. Imagine um fio com um círculo no meio. Seriam os prolongamentos do neurônio para cima e para baixo e o círculo no meio, que é seu núcleo. Tá? Então, a informação vem por um lado e sai por outro para encontrar com outro neurônio, que seria da mesma forma um fiozinho com um círculo no meio. Essa é a maneira normal dessa informação passar. No entanto, quando é uma informação nova, acontece uma coisa fantástica. Esse neurônio, ele cria ramificações, como se fossem bracinhos, que vão fazer contato com outros neurônios que ele até então não entrava em contato. E aí, a partir dessas novas ramificações e contatos com outros neurônios, essa informação é guardada. Então, perceba que existe toda uma reestruturação, ou que a neurociência chama de plasticidade cerebral, para que essa nova informação seja armazenada. Isso acontece também quando há uma lesão a nível cerebral, e também o organismo, como mecanismo de defesa, de tentativa de não perder aquela função, também faz essas ramificações a partir dessa plasticidade para não perder aquela habilidade que o indivíduo já tinha adquirido. Então vejam que existe um processo físico, fisiológico para o armazenamento dessa memória no corpo. Tudo bem? Então guardamos a informação, temos memória, essa memória é recheada de outras informações, como medo, angústia, ansiedade, etc. Aconteceu comigo um fato, onde eu me lembro de tudo, né, mas vamos fazer de conta que a gente não se lembrasse. A gente estava correndo eu, numa praça, e eu até então não tinha medo de cachorro. Não tinha. E eu correndo, o cachorro estava brincando com o seu dono e correndo com o seu dono, tranquilamente, a maior alegria. Só que esse cachorro, quando me viu, eu estava correndo, eu acho que ele pensou que eu queria brincar. Não sei. Ele veio em disparada em cima de mim, que eu fiz. Morri. Agora, acabou-se. Não tive dúvida, virei um Homem-Aranha com um pinote só, já estava em cima de um carro, que estava parado no estacionamento. Esse cachorro ficou latindo lá embaixo, né? Aí o dono veio e tirou ele, disse ele que ele estava querendo brincar. Eu falei, vou arriscar não. Continuei em cima do carro até que ele tirasse o cachorro. Imaginem essa situação, que acabou se resolvendo, né, numa criança pequena. Só que ao invés dessa criança conseguir escapar desse cachorro, até então ela não tinha medo de cachorro, ele atacasse. Atacasse e machucasse essa criança. Fica marcado aquilo. Fica um trauma. Fica uma situação que aquela criança, ela começa a crescer, se desenvolver. Acontece de repente, todo o fato daquela história, ela não se lembrar quando for adulta. Mas se ela passar por uma nova situação enquanto adulta, onde um cachorro esteja correndo perto dela,
ela vai sentir uma repulsa daquele momento. Ela vai sentir um medo, talvez até uma crise de pânico. Uma coisa que ela não consiga entender de onde vem, mas aquela memória, vamos assim dizer, daquele sentimento, daquela angústia, daquele medo vem à tona, mas ela não associa diretamente aquele trauma que aconteceu de verdade no passado. Então vejam, eu estou falando ainda aqui do corpo físico, de uma única existência, do processo atual. Bora para o espírito? Bora dar uma complicadinha e entrar com o espírito agora? Até aí, né? Tá tranquilo, né? E o espírito? O espírito é diferente. Ele não tem esses conjuntos de neurônios. Ele não tem esse aspecto fisiológico que a gente tem no nosso corpo físico. Ele é o que é. Ele vê a partir de todo o seu perispírito. Ele escuta a partir de todo o seu perispírito. Ele se expressa a partir de todo o seu perispírito. Ele acumula informações a partir de todo o seu perispírito. Então, é um processo muito superior e muito diferente daquele do corpo físico. A gente pode fazer algumas analogias, mas é diferente. Então, esse espírito, ele adquire muita informação e ele é capaz de guardar todas. Todas. Não tem um limite para o espírito. Allan Kardec traz os estudos no Livro dos Espíritos falando sobre essa memória e pergunta, o espírito pode lembrar de tudo, de outras existências? A resposta é sim. Tudo, nos menores detalhes. Ele se lembra de tudo o tempo todo? Não. Ele vai focar naquilo que lhe interessa e que vai ajudar no seu progresso. Então, não dá um acúmulo de informações conflituosas enquanto desencarnado. Enquanto espírito, na erraticidade, né? Errante, ainda precisa encarnar. E aí ele tem um monte de informação. Além disso, o espírito vibra numa vibração muito elevada. Era como se ele vibrasse assim e o corpo da gente vibrasse mais lentamente. Então, não dá para dar uma congruência. Eles precisam se equilibrar para poder, vibrando igual, eu conseguir ter uma leitura dentro do meu corpo do que o espírito sabe. No entanto, por mais que eu baixe a minha vibração do espírito, o meu corpo não sobe o suficiente para encontrar todas as informações que o espírito tem. Quem aqui já queimou um rádio 110 ligando na tomada de 220? Eu fiz isso. E aí foi quase realmente expulsão de casa. A minha irmã mais velha, Kátia, ela tinha comprado um rádio que ela estava... Era um som, toca-fitas, né? Porque hoje em dia isso não existe mais, já é streaming. Comprou um toca-fitas maravilhoso, surround, aquela coisa toda. E aí deixa comigo, eu ligo ela. Lico, meu apelido. Faço isso, sabe fazer? Sei, é só ligar na tomada. Foi. Tem, pá! E como ela tinha comprado fora, ela tinha importado, não tinha peça de reposição. Então, acabou-se com o rádio da menina. Coitada, meu Deus. É um trauma comigo, em mim até hoje essa história. É a mesma coisa. Se eu pego um espírito no seu estado vibracional elevado, em 220, e tento conectá-lo diretamente no corpo, pá! Dá um tilt no corpo. Ele não comporta, não suporta. Porque é muito diferente essa vibração. No entanto, se não existisse uma solução para isso, a gente nunca encarnaria. Porque o espírito, na sua vibração alta, o seu corpo na sua vibração baixa, quando encontrasse, pá! Aí o que a sabedoria divina faz? Bora encarnar. Mas calma, é só juntar espírito com corpo? Não. Você vai passar por um processo de miniaturização. Arturo, o que é isso? O espírito, que normalmente na erraticidade está em adulto, ele no momento que vai reencarnar, ele começa a diminuir de tamanho e diminuir sua vibração. Em diminuindo seu tamanho, sua vibração, não tem como ele acessar as memórias que estão guardadas nele, elas ficam obscurecidas. Isso é necessário,
Porque senão vai dar uma perturbação das memórias que ele tem, com as memórias que ele precisa adquirir, com as coisas novas que ele precisa ganhar, quando ele estiver encarnado. Então, ele vai se acoplando molécula a molécula, célula a célula. E à medida que o embrião vai crescendo, porque isso acontece na concepção, encontrou o espermatozoide com o óvulo, embrião, espírito se conecta, começa a se comunicar com esse corpo em formação, e ele vai se formando junto, para tentar, lembra da vibração alta e a vibração menor? Dar uma equalizada. E esse processo é demorado, tanto é que quando ele nasce, ele ainda não está completamente acoplado. Demora alguns anos ainda de vida para que esse acoplamento fique mais firme e esse estado vibracional fique mais equilibrado. Algumas obras trazem 7 anos, algumas trazem um pouco mais. Esse não é um mérito. Mas ele vai se desenvolvendo junto com o sistema nervoso do organismo. Então vai pareando. Né? A gente vai parear nosso Bluetooth com o outro aparelho. Então, a gente vai pareando o Bluetooth do espírito com o Bluetooth do corpo. Isso pareia. E aí ele consegue, mas não consegue acessar todas as informações, porque o corpo físico, ele funciona como um escafandro. Vocês sabem o que é um escafandro? Quem não sabe o que é um escafandro? Levanta a mão. Quem não sabe? Boa. Escafandro é uma roupa de mergulho, onde a pessoa fica dentro dela como um todo, ligado com uma mangueira de oxigênio que leva até em cima. Normalmente é utilizada em mergulhos de grande profundidade. E quando a gente está num escafandro, a gente não consegue ver direito, a gente não consegue ouvir direito, não consegue sentir direito. Então a analogia é essa: o corpo físico funciona para um espírito, como o escafandro funcionaria para nós, seres encarnados. Então, é muito interessante isso. Aí tem aquela analogia, né, do escafandro e a borboleta, que é um livro e que é um filme. Fantástico. Enquanto encarnado, o espírito está no seu escafandro, e quando desencarnado, ele está como uma borboleta, liberto, para sentir, vivenciar e voar, né, os aprendizados que ele teve. Então, olha que interessante. Então, esse espírito volta, mas ele não consegue acessar. É físico. É físico. Então, a gente falou, a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. E esse voo dessa borboleta vai se dar muito a partir desse processo da religião, do religar, do ligar-se novamente àquilo que se perdeu. Muitas vezes, aquilo que se perdeu foi por nossa escolha mesmo. Mas a gente volta, porque o Pai do Céu é bom, Ele traz a gente de volta. E todo esse processo da reencarnação e dessas lembranças instintivas nos trazem a um novo aprendizado. Tudo bem, né? Então, a gente falou um pouquinho do corpo, da fisiologia, falou um pouquinho do espírito, da ligação do espírito com o corpo. Então, bora agora filosofar. Nessa pergunta que o cético faz para Allan Kardec, ele diz, lá no que é o espiritismo, que eu falei no começo, ele diz assim: mas, Kardec, pensa comigo, se eu lembrasse exatamente do que me aconteceu, do que eu fiz, do que eu aprendi como habilidade, não seria mais fácil eu fazer isso na minha vida atual? Aí Kardec disse: pois é, parece que é simples assim, mas não é. Vamos trazer para uma aquisição de uma habilidade. Faz de conta que você, em outra encarnação, você foi um exímio pianista. Exímio. O piano aparecia na frente, parecia que ele tocava sozinho. Tá, 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 tá. Só que você já adquiriu aquela habilidade. Mas você ama de paixão aquilo. É uma coisa que realmente te alimenta de felicidade, de alegria tocar piano. E aí tu encarna. E aí, naquela nova encarnação, você precisa adquirir outras habilidades e passar por determinadas dificuldades. Mas você encontra um piano. Eu vou para as dificuldades ou eu vou para o piano? Olha a confusão. Porque é uma coisa que já me alimenta, mas é uma habilidade que eu já adquiri. Agora eu preciso fazer outra coisa. Então, se eu lembrasse dessa habilidade de forma muito consciente, não como uma aptidão, não como uma coisa intuitiva, eu ia escolher certamente o piano. Para que eu vou atrás de dor, de sofrimento?
Para que eu vou atrás de confusão? Se eu tenho meu pianinho maravilhoso ali, eu vou para o meu piano. Isso serve para qualquer habilidade. E é interessante que nesse momento, também, não no que é o Espiritismo, mas no Livro dos Espíritos, se pergunta para Kardec. Kardec pergunta aos Espíritos, eu não lembro exatamente o número da questão. O que dizer dessas crianças que têm habilidades inatas, que são gênios desde o nascimento? Aquisições de vidas passadas. Ele não lembra de todos os fatos, mas ele já tem uma facilidade em fazer determinadas coisas que possivelmente ele já vivenciou. Mas não pode ser uma memória total, porque o corpo físico não comporta a memória total. Só lembrando o que a gente falou anteriormente. Ele lembra da emoção, de alguma coisa que vai ajudá-lo a fazer. Outra coisa interessante nessa história do aprendizado, vamos lembrar da história daquele casal que a gente falou no começo. A primeira historinha. Imagina se o jovem lembrasse concretamente de tudo que aquela mulher fez com ele no passado. Que não fosse somente uma repulsa, uma sensação. Será que ele casaria com ela? Estou fora, ela vai me matar de novo. Quem garante que não vai acontecer de novo? Da mesma forma, o contrário. Se ela lembrasse que fez com ele aquilo, será que ela, que já sentia uma afeição forte, não se sentiria envergonhada, culpada? E ela, por si só, escolheria se afastar para não ter a possibilidade de machucá-lo de novo. Vocês estão percebendo como as coisas estão intrincadas? Bora complicar um pouquinho mais. Imagine agora todo mundo do meio daquelas pessoas sabendo de tudo isso. Todo mundo sabe o que ela fez e o que ele passou. E vai que ele decide, eu vou encarar. Como será que o pessoal da família, o pessoal do lado ia dizer? Mas, rapaz, tu tem certeza que tu vai casar com essa aí que te matou? Faz isso não. Ninguém nunca escutou essas coisas, né? Claro que a gente está falando, mas o espetáculo que as pessoas dão na vida da gente é maravilhoso. Viver em sociedade é incrível. Mas é assim que a gente cresce. Tu vai fazer isso mesmo? E para ela, né? O pessoal vai chegar para ela e vai dizer, mas, rapaz, tu não vale nada. Opa aí, tu quer casar com ele para desgraçar a vida dele de novo? Será que ia dar certo um negócio desse? Imagina, todos nós saindo na rua aqui agora, a gente olha para as pessoas e todo mundo sabe tudo de ruim que a gente fez antes. Misericórdia. Eu acho que todo mundo ia sair correndo, mais do que se tivesse visto um fantasma. Não teria família. Não teria sociedade. Não teria humanidade. Não teria evolução. Não teria crescimento. Ainda bem que Deus é sabido. Porque se Deus não fosse sabido e não tivesse feito um bom brainstorm antes da criação, a gente não estaria condenado a ser o que a gente é para sempre, sem evolução, sem crescimento. E olha que eu acho que a gente nem passaria das cavernas, viu? Roubou meu osso, roubou meu... Não. Mexeu com a minha cria, não. Vocês estão vendo como o negócio é organizado? Cada vez que eu estudo esse negócio, eu fico mais impressionado. Porque é tudo muito bem organizado. E é interessante que esse crescimento, ele não é um crescimento somente intelectual. É um crescimento moral. E esse crescimento moral, que são as duas asas, né? O intelecto e a moral. O moral também vai crescendo com as experiências que a gente vai adquirindo. E a partir da inteligência crescendo, a gente começa a escolher as alternativas. Descartes ele diz isso. Quanto mais conhecimento eu tenho de uma coisa, mais fácil eu saber ter uma escolha. Porque eu vou ter conhecimento de causa das coisas, do que é bom e do que não é. E aí eu vou escolher. Se eu sei que é bom e o que não é, em teoria eu vou escolher o bom, né? Mas a gente está escolhendo sempre o bom. Aquela pessoa, né? Que tem uma prova no dia seguinte. Vou dormir. Aí vai dormir. Aí chega lá, abre o Instagram. Aí começa a ver meme. Antes de dormir. Não dorme. Escolha. Você olha para... Aí vem, né? Tem a figura simbólica, né? Quem já viu o Walt Disney sabe, né? O anjinho e o diabinho, né?
Aí o anjinho, desliga isso. Aí o diabinho, que nada, vai assistir. Aí tu escolhe o lado e vai assistir. Passa a noite vendo mesmo. E quando chega na prova, por que eu tirei essa nota? E isso é muito importante, o sono. Porque fisiologicamente o sono é um momento de limpeza também do nosso sistema nervoso central. É um momento onde há uma reabsorção de substâncias importantes para o funcionamento da memória. Falando de prova, né? Se você dorme bem, você funcionalmente vai ter uma melhor memória. Então, ele ajuda a retirar memórias ou considerações, memórias de curto prazo, que a gente não precisa mais tê-las, porque elas não são tão importantes para a nossa sobrevivência ali. Então, elas são apagadas. Estou falando do corpo físico agora, tá? São apagadas para que tenha espaço no nosso HD cerebral para ter informações novas. Até isso pensaram, gente. Deus é muito sabido. Muito. E aí a pessoa que dorme bem, ela também tem essa limpeza e essa característica de conseguir utilizar melhor sua memória. Os estudos mostram que a pessoa, por exemplo, que não dorme a partir de 3, 4 dias, já está tendo alucinação. Alucina. A pessoa não pode ficar sem dormir. Porque realmente dá uma complicação a nível cerebral. Mexe com as memórias, com o complexo dos pensamentos, então a pessoa não consegue assimilar memórias novas. E é no sono que aquelas memórias que vão ficar guardadas, elas são sedimentadas. Há uma organização para isso também. Então, olha como está tudo ligado. Então, esse é o estudo que o Allan Kardec nos traz, o Allan Kardec, né, cheio de intimidade, que o senhor Allan Kardec nos traz a partir do Livro dos Espíritos, e agora eu vou fazer a leitura das questões e das perguntas e das respostas para a gente continuar a dar seguimento. Então, 392 a 394. Peço licença a vocês. 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Sabe o que eu me lembrei agora? Eu também dou aula, eu sou professor, né, na faculdade, e a gente gosta muito de fazer pré-teste de conhecimento, né, para avaliar o que a pessoa traz, e depois da aula a gente faz o pós-teste, normalmente com as mesmas questões, ou bem parecidas, para ver se adquiriu o conhecimento. Eu devia ter começado com as perguntas, né? E aí eu não respondia nada, e para ver o pré-teste e o pós-teste com vocês. Mas, ok, da próxima vez eu vou fazer assim. Então, ó, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? A gente já sabe. Né? Eu tenho uma ideia já. Mas vamos ver o que Kardec, o que os espíritos dizem, que vão falar muito melhor do que qualquer um de nós aqui na frente. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. É um pouco daquilo que a gente conversou. Se eu lembro de tudo, vai ser muito difícil eu adquirir coisas novas para o meu processo evolutivo. Eu vou ficar ofuscado com tanta coisa que eu já trago, seja de lembranças positivas ou negativas, porque também, pelo amor de Deus, né, gente? A gente não só fez coisa ruim. Certamente nós temos no nosso mapa coisas boas, mas também coisas que precisam melhorar. Até porque a gente está no processo evolutivo ainda num planeta de expiações e de provas. Na regeneração a gente já vai estar melhorzinho. Alguns já estão, alguns ainda não, mas a gente chega lá. Então, ofusca saber tudo e mais. Uma outra coisa que me lembrei agora. Como é, num planeta de expiações e provas, normalmente uma pessoa que acha que sabe tudo? Como é essa pessoa? Arrogante, prepotente, difícil de conviver. Né? Aquela pessoa que é o dono da verdade. É aquela pessoa que, se você disser um ai e ele disser que é ui, e se você continuar dizendo ai, acabou-se. Inclusive a amizade. Porque acha que sabe tudo. E aí a gente lembra também que pessoas assim, elas são muitas vezes vítimas de espíritos em obsessões, os chamados espíritos pseudo-sábios, que se revestem de toda uma linguagem rebuscada, de coisas até coerentes, mas que levam a caminhos tortuosos. E essas pessoas que acham que sabem tudo, que são o dono da verdade, acabam sendo facilmente, vibracionalmente captadas por esses espíritos. E se for alguém do seu passado,
que já não gosta de você, aí é só alegria, para não dizer o contrário. Então, assim, o orgulho, a vaidade e a prepotência, ela é o contrário do que a gente precisa desenvolver. A gente precisa desenvolver o quê? A compaixão, a humildade, a empatia e tantas outras virtudes. Recentemente, a gente fez um estudo que o Dr. Sérgio Lopes ele traz no livro, que é o Sermão da Montanha e os Centros de Força. E ele fala sobre a aquisição das virtudes como se fosse no subir da montanha que Jesus traz. E ele vai trazendo essas virtudes, humildade, misericórdia, resiliência, compaixão, fé, e vai crescendo, crescendo, mostrando o encadeamento lógico dessas virtudes. E que todas elas começam na humildade. Porque na humildade é aquele momento que a gente olha para o outro ou para a outra e diz assim, somos iguais. Não, peraí, como assim igual, Arthur? Eu sou diferente dela. Certo? Fisicamente pode até ser. De habilidades, de aquisição, até pode ser nesse momento. Mas temos a mesma essência. Somos espíritos igualmente criados, simples e ignorantes. E como somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Então, para que eu vou perder tempo sendo prepotente, orgulhoso e vaidoso, me achando melhor que o outro? Se nós adquirimos um determinado conhecimento mais do que outros, tira debaixo do alqueire e distribui isso para todo mundo, gente. É simples assim. Até isso vai ajudar, vai alimentar a tua própria satisfação pessoal. Porque quando a gente transfere um conhecimento, algo que a gente adquiriu para outras pessoas que a gente gosta, a gente se sente bem ou mal? Bem. O cuidado aí é a gente não querer obrigar a pessoa a engolir a seco tudo aquilo que a gente está passando. Cada um tem seu momento. Mas a gente traz e tenta mostrar de forma amorosa e ajudar aquele nosso companheiro a melhorar-se, sem exigir. Aí é que está o problema. Aí, falando de família, a gente lembra também, nunca aconteceu com ninguém, tenho certeza que não, né, da pessoa chegar, acordar de manhã e não arrumar a cama. Eu pisquei para minha esposa ali. E arrumar a cama. E aí vem a pessoa e diz, você assumiu o compromisso de arrumar a cama. Eu? Quando está assinado o documento, o contrato? E aí fica nessa insistência até que consegue mudar esse mau hábito dessa pessoa que não arruma a cama. Um dia ele chega lá. Isso acontece em qualquer circunstância. Seja numa maneira de falar, seja num hábito. Dirigir. Quem aqui dirige? Levanta a mão. Boa. Vocês são calmos na direção? Todo mundo? Ninguém nunca nem deu um grito na janela? Não, né? Ninguém nunca, de repente, nem gritou na janela, mas engoliu o grito. Né, engole. Ninguém nunca fez isso, né? E aí a pessoa do lado diz, mas rapaz, fica mais calmo. Não é assim não, tu vai bater com o carro, vai ser pior. Pois é. São coisas que a gente precisa aprender e que a convivência vai nos ajudando a aprender. E está tudo bem quando a gente errar, tá? Porque uma outra coisa que é muito ruim é quando a gente erra e fica começando a alimentar um sentimento de culpa. Se a gente alimenta esse sentimento de culpa, acabou. Se é que nem, de novo, aquela moça da história, que ela podia estar se sentindo culpada pelo que fez com aquele jovem e não quisesse mais ficar junto dele. Erguer a cabeça. Opa! Ressignifica. Os psicólogos, né, usam muito esse processo de ressignificação. Eu adoro isso, porque realmente é muito importante essa transformação, esse olhar para aquele fato de forma diferente. Construir novas redes neurais que vão ajudar você a lidar com aquela situação que não foi boa. Onde, em amadurecimento emocional e espiritual, a gente vai conseguir agora olhar para aquela situação de uma forma diferente. Não mais como angústia ou como medo, mas como algo que me ajudou a ser o que eu sou agora. E é por isso que os espíritos superiores lembram de tudo. Porque eles já conseguem olhar para trás, ver aquele deslize e dizer, está tudo bem, eu aprendi, passou.
Então, quando alguém chegar a tentar ajudar você a se tornar uma pessoa melhor, escute. Não grite no carro, não. Tá, eu vou tentar. Arrume a cama. Tá, começa com o travesseiro. Porque isso vai ser bom para você também. E para essa relação social fundamental no crescimento do espírito. Questão 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Olha que confusão. Como pode aproveitar da experiência de existências que caíram no esquecimento? Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição, se pudesse lembrar-se do que as originou. Mas desde que não se recorda disso, cada existência é para ele como se fosse a primeira, estando desse modo sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Olha que interessante. Então, o cético também, lá no que é o Espiritismo, ele diz assim, se eu não lembro das minhas coisas, é como se eu apagasse tudo que eu fiz no passado. Então, de que serviria toda a experiência que eu passei no passado? Que eu passei no passado, né? De que serviria? De acordo com ele, nada. Só que aí Kardec diz, pois é, quando a gente faz uma leitura superficial desse processo, a gente pode ter essa impressão. Mas a verdade é que o espírito lembra. Então, quando voltar à erraticidade, ele lembra. Em períodos de adormecimento, de sono, quando é necessário, ele vai lembrar também. Então, tudo é encadeado. Não pode ser ofuscado com tanta lembrança, enquanto encarnado. Mas, quando há necessidade, ele é lembrado. Certa feita, né, eu na minha teimosia, Soninha me conhece, a gente até estava conversando lá dentro, né? Sempre fica essas características, né, dona Sônia? E aí, eu queria lembrar de vida passada. Queria. E como eu sou insistente, eu fiquei insistindo, em prece. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. E eu escutava, às vezes, algumas coisas, né? Não, meu filho. Não, deixa eu lembrar. Não, meu filho. Aí, tá bom. Uma bela noite, eu fiz uma prece. E aí, no sonho, eu me vi, num determinado local, cercado de pessoas que só não me chamavam de bonito. Com forcados, com faca. Olha, um negócio bem complicado. E, para encurtar a história, essas pessoas me pegaram e me atacaram. E eu digo, para, quero ver mais nada. Quero ver mais nada, tá bom. E aí veio um espírito no sonho e disse para mim, parou tudo, parecia aquelas coisas de filme, dá pausa. Parou tudo e disse, tá vendo porque a gente não queria te mostrar? Aí eu não mostro mais não, tudo bem. Então, para quê? E aí vem aquela famosa, para que lembrar disso? O que é que isso vai acrescentar à minha vida? Um trauma? Um medo? Para quê? Aí muita gente acha, não, eu quero lembrar porque eu fui Cleópatra. Eu quero lembrar porque eu fui, sei lá, Gandhi. Mesmo que fosse, será que de fato vai trazer algum ganho para aquele momento atual? Ou apenas a habilidade adquirida já não seria suficiente? Para a gente pensar. E aí a resposta. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Olha aí. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, à vida espiritual, toda a sua vida passada se desdobra diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Então ele vai se lembrar daquilo e quando voltar ao corpo ele vai ter essas sensações para poder trabalhar. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca então uma existência em que possa reparar a que acaba de transcorrer. Escolhe provas semelhantes àquelas por que passou ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na tarefa que porá em execução. Aqui é bom fazer uma vírgulazinha, porque assim, normalmente a gente pode sim escolher o teor das nossas provas, das nossas necessidades ao encarnar. Mas isso depende muito da capacidade que eu tenho enquanto espírito de escolha, de compreender aquilo que eu necessito. Às vezes a gente está revestido de muita culpa, e aí culpa no sentido negativo da palavra, e a gente pede para vir com um monte de problemática naquela vida. A gente não ia passar por ela. A gente tem uma eternidade para resolver os problemas. Então, os engenheiros espirituais, os nossos mentores, eles ajudam a gente a ter uma qualidade de vida que a gente consiga vencer. E é por isso que aquele ditado é tão verdadeiro.
Deus não coloca fardos pesados em ombros cansados ou fracos. Não tem isso. Então, se a gente está passando por alguma dificuldade agora, a gente tem condição de passar. Tá? Às vezes não é resolver. Entendam, é passar por ela. Tá? E aí, seguindo. Porque sabe que o Espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição do que ele cometeu. Essa mesma intuição vos chega pelo pensamento, pelo desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a qual resistis instintivamente, atribuindo vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais, quando a voz da consciência que vos fala. E aí aqui a importância da educação. A importância do exemplo dentro de casa. A importância da transformação desses pais para poderem, a partir do exemplo, transmitir para aqueles espíritos que estão reencarnando, que estão voltando com suas missões, com suas tarefas, a poder passá-las com tranquilidade. Com tranquilidade não é sem atribulações, mas com tranquilidade porque sabe que tem gente ali que ele pode confiar. Que você pode dar a mão, que a pessoa vai estar ali presente. Que vai ser um bom exemplo. E que aquele espírito que está chegando também possa ser exemplo para nós. Porque eles também estão trazendo aquisições. Então é importante que haja essa troca. Nem só o pai e a mãe têm razão. A gente precisa ter essa humildade também de escutar o que aquele espírito está trazendo para a gente e o que é que a gente pode aprender com ele. E aí, por causa da hora, eu vou passar para a última pergunta, porque as respostas dessas questões aqui são muito grandes. Tá? E a última pergunta, 394, é: nos mundos mais adiantados do que a Terra, onde não estão expostos a todos as nossas necessidades físicas e enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? É uma pergunta. A felicidade em geral é relativa, sentimos-la por comparação com o estado menos feliz. Como, afinal de contas, alguns desses mundos, embora melhores do que o nosso, ainda não alcançaram o estado de perfeição. Os homens que os habitam devem ter, a seu modo, razões para se aborrecerem. Então, ele está falando dos mundos que nós estamos evoluindo e estamos seguindo a outros mundos. Né? E a gente vai seguir daqui a pouquinho ao mundo de regeneração, mundos felizes, mundos celestes. Entre nós, o rico, ainda que não sofra as angústias das necessidades materiais como o pobre, nem por isso está menos sujeito a tribulações que lhe tornam amarga a vida. Ora, pergunto, se na situação em que se encontram os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não se lembram de existências inferiores que lhes sirvam de comparação. E aí ele explica na resposta que eles podem até se lembrar das existências anteriores, mas eles não vão se fixar nelas nos aspectos negativos, porque eles já têm um amadurecimento emocional e espiritual para poder enxergá-las e não sofrer mais com elas. Mas eu digo de novo, será que nós temos? Se a gente olha para o lado e vê um filho, uma filha que um dia a gente fez um mal, a gente vê isso direto na reunião mediúnica. Uma esposa, um esposo que a gente um dia agrediu. Ia ser difícil conviver, né? Então, que a gente possa entender que tudo na seara divina é perfeito. Que a gente pode e deve questionar, sempre. Mas que a gente tem que ter a humildade de saber também buscar os caminhos da verdade da vida. Que o Pai do Céu nos abençoe e que possamos seguir em paz. Um abraço.